A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Vamos meditar na palavra do Senhor agora, amém? E nós estamos aí com a nossa vigília, né, com o tema Desentulhando Poços para viver o melhor de Deus, né, para viver as coisas de Deus. E hoje eu quero perguntar para você, né, se tem algo na sua vida que você se considera como aquelas pedrinhas, né, que entulham os nossos poços e nos impede de viver as coisas de Deus. E hoje eu quero falar, dentro desse tema, eu quero falar sobre um tema muito importante, que com certeza é uma pedra muito grande, que entulha muitos poços. E essa pedra, esse tema que eu quero falar hoje é o perdão, ou a falta de perdão, talvez, né? E esse tema fala muito ao meu coração, todas vocês já sabem disso. É um tema que eu gosto muito de refletir sobre ele, né? Fala muito comigo. E para a gente falar sobre o perdão, eu escolhi um personagem da Bíblia para a gente estar aprendendo com ele, conhecendo algumas histórias, que é o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro. E nós vamos ver aqui, ver aqui alguns erros que Pedro cometeu e vamos aprender com esses erros. O primeiro erro de Pedro foi confiar em si mesmo. Jesus afirmou que Pedro e os discípulos iriam abandoná-lo, mas Pedro afirmou que nunca abandonaria Jesus. Quem não conhece essa passagem, né? Só reforçando aqui, ela está lá em Marcos, no capítulo 14, versículo 29. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E mais embaixo ele ainda fala assim, ó, mas ele diz com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Então aquele momento ali, irmãs, que Pedro falou aquilo ali para Jesus, Jesus sabia, né, que ele ia negar. Jesus já sabia, mas ele foi ali tão firme. E às vezes, quantas vezes a gente não faz isso, né? Quantas vezes a gente acha que a gente é irrepreensível, que a gente não erra de jeito nenhum, né? Às vezes a gente tem essa soberba no coração. Eu já falei sobre isso aqui no grupo. Às vezes a gente tem esse orgulho dentro de nós, de não errar, de achar que a gente não erra, de achar que a gente é um cristão perfeito, um cristão exemplar, que irrepreensível, né? Às vezes a gente comete muito esse erro que Pedro cometeu. Por isso nós não podemos julgá-lo, né? Mas no final dessa mensagem você vai entender, nós vamos aprender sobre o perdão. Amém? Vamos falar sobre o segundo erro de Pedro. O segundo erro de Pedro foi deixar de orar para ir dormir. Ai, gente. O Senhor levou Pedro ao jardim de Getsemane para orarem. Pedro dormiu e não vigiou. Todos conhecem essa história também, né? Eu vou ler aqui, ela está lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 40. E, voltando os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãs, Jesus chamou os 3 amigos para ir orar com ele. E os 3 dormiram. Mas quando Jesus voltou, ele falou com Pedro. Ele falou a Pedro. Falou assim, Pedro, não conseguiste ficar 1 hora vigiando comigo? Jesus falou para Pedro. E quantas vezes também a gente não comete esse erro, né? Sempre a gente vê os erros e a gente sabe que aquilo é tão comum, gente. A gente faz tanto isso. Às vezes a gente está numa situação que a gente precisava tanto orar, né? Que a situação ali está prestes a se resolver. O espírito está pronto, como diz Jesus ali. Mas a gente não ora, a gente não vigia. A gente dorme, igual Pedro. A gente não tem ânimo para acordar de madrugada. A gente não tem ânimo para ajoelhar ali e ficar 1 hora orando. A gente ora ali 10 minutinhos, rapidinho. Quantas vezes a gente comete esse erro? A gente faz isso que Pedro fez, né? E a gente perde muitas coisas. A gente perde muitas bênçãos por isso e se atrapalha, como Pedro, né? E a Bíblia ainda diz que pela segunda vez Jesus foi lá, acordou eles, voltou a orar e quando Jesus voltou eles estavam dormindo novamente.
Isso é sério, irmãs. Nós não podemos dormir, cochilar, não podemos desanimar. Nós precisamos estar atentos e vigilantes, né, para o que o Senhor vai fazer neste tempo, para o que o Senhor vai fazer na nossa vida, né, para o que o Senhor está fazendo. Nós precisamos estar vigilantes em relação a isso. O terceiro erro de Pedro foi não dar valor às palavras de Jesus. Pedro não deu valor às palavras de Jesus. Olha só, Jesus falou sobre o perdão, sobre dar outra face. E o que Pedro fez? Quando os sumos sacerdotes, os soldados chegaram para levar Jesus, Pedro, num ato de impulsividade, Pedro foi lá e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Né? Pedro só arrancou a espada ali, foi lá e cortou a orelha do sumo sacerdote. Isso é muito sério quando a gente se deixa ser levado pela nossa impulsividade, quando a gente não tem domínio próprio. Foi isso que Pedro fez ali na frente de Jesus, né? Ele cortou a orelha do discípulo. E nós vamos ver lá em Lucas 51, Lucas 22. Deixa eu procurar aqui, Lucas 22, 51, só para que não fique só nas minhas palavras, né, irmãs? 22, 51. Cadê? 22, 51. E respondendo aqui, e vendo os que estavam com eles o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Essa pessoa foi Pedro, né? Um deles foi Pedro que fez isso. E lá embaixo, no próximo versículo, diz assim, ó: e respondendo Jesus, disse: deixa-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Quando eu lia isso aqui, irmãs, eu estava lendo sobre o erro de Pedro. Mas quando eu lia isso aqui, me chamou muita atenção essa parte aqui, né? Em que Jesus diz basta e toca na orelha do servo e cura aquela orelha. Gente, se a gente for analisar, este foi o último milagre que Jesus realizou antes de morrer. Nós sabemos que tiveram outros milagres, por exemplo, na hora da crucificação, na hora que Jesus estava morrendo, os sepulcros se abriram, mortos saíram, né, ressuscitaram, o véu do templo se rasgou, várias coisas aconteceram, o céu escureceu, mas já não foi Jesus que estava fazendo aquilo, né? Deus fez aquilo, Deus fez aqueles milagres. Mas esse aqui foi o último milagre que Jesus operou, que Jesus pôs a mão e operou. Foi a orelha desse servo. E o que me chama a atenção, que foi daquelas pessoas que estavam ali prendendo Jesus. Foi aquelas pessoas que estavam ali acusando Jesus, que não viam o que Jesus fazia de bom. Eles estavam acusando. E naquela hora ali, na hora que Jesus ia ser morto ali, ia ser levado, ele faz esse milagre e mesmo assim as pessoas não viram. As pessoas não repararam, não perceberam que ele era o Filho de Deus. Alguns, né? Eles não foram capazes de entender, de perceber que ele era realmente o Filho de Deus. E seguindo aqui, irmãs, o quarto erro de Pedro foi seguir Jesus de longe. Está lá em Mateus também. Mateus 26, 58. E Pedro seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Quantas vezes a gente não faz isso, né, irmãs? A gente acompanha Jesus de longe, a gente acompanha as coisas de longe. E quando que eu faço isso? Quando eu sei que Jesus já me deu aquela promessa, quando eu sei que Jesus já falou que vai dar tudo certo, que ele vai estar, que vai dar tudo certo, que vai passar por um momento difícil ali, mas vai dar tudo certo. E a gente foge, a gente tem medo, a gente se esconde, a gente procura uma caverna para se esconder, como Elias fez também, né? A gente procura um lugar para se esconder e fica com medo. A gente não acredita no que Jesus falou, a gente não crê na palavra, né? E muitas vezes isso acontece com a gente também, né? Não só aconteceu ali com Pedro, mas acontece muito com a gente ter esse medo, né, de seguir. Aí a gente fica seguindo Jesus de longe, porque quando eu não tenho aquela fé poderosa, aquela fé forte em Deus, no que Jesus é capaz de fazer,
a nossa tendência é fugir, ficar de longe. Eu estou seguindo Jesus de longe, quando eu não acredito nele de verdade. Amém? Mas o que eu quero dizer para vocês hoje, irmãs, é que diante de tudo isso que eu coloquei aqui, diante de alguns erros, né? Tiveram outros também, mas eu citei aqui alguns erros de Pedro e fiz essa referência que nós também, né? Nós também erramos com Jesus dessa forma. Mas o que eu quero dizer para as irmãs é que Jesus, ele não nos discrimina por isso. Amém? Ele não nos rejeita por isso. Graças a Deus, né? O erro, eu já falei aqui sobre o erro. A gente erra, mas o mais importante é ser humano não é errar, né? O erro maior é a gente não se arrepender. Eu tenho certeza que Pedro, ele se arrependeu de todas aquelas coisas que ele fez. Ele foi imaturo, sim, mas ele se arrependeu. E ele era muito querido. Se ele era uma pessoa escolhida, se ele era muito querido de Jesus, ele não era qualquer pessoa. Ele era uma pessoa especial. Ele era alguém muito amado e separado para a obra de Deus, né? E eu quero ler aqui uma passagem para fechar, né, essa reflexão. É uma passagem que está lá no livro de João. E essa passagem falou muito ao meu coração, porque é para fechar esse momento que a gente está estudando e refletindo aqui. Ela está lá em João, no último capítulo, capítulo 21, no versículo 15, a partir do versículo 15, né? Só fazendo uma introdução aqui, depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos discípulos na praia, e os discípulos estavam no mar pescando, e ele gritou: tem alguma coisa aí para comer? E os discípulos disseram: não conseguimos pescar nada. E Jesus, então, eles não reconheceram que era Jesus. E Jesus falou: jogue a rede do lado direito. E quando eles jogaram, pegaram muitos peixes, e eles vieram. Aí sim eles reconheceram que era Jesus, eles fizeram uma janta lá, assaram peixe, né? E começaram a comer, e eles nem perguntavam, eles sabiam que era o Senhor, mas ninguém ousou a perguntar. E aí nesse momento aqui, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: volta, Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Jesus faz essa pergunta para Pedro. Justo para Pedro, eles não tinham conversado sobre aqueles erros, aquilo que Pedro tinha feito ali nos últimos momentos de Jesus. E talvez naquele primeiro encontro, né? Talvez Jesus ia, a primeira coisa que, se fosse nós, né, irmãs? Talvez a primeira coisa que a gente ia perguntar: por que você me negou? Por que você não estava lá, Pedro, quando eu fui crucificado? Por que você não estava lá embaixo? Eu não te vi lá embaixo, lá da cruz eu não te vi, eu só vi João e minha mãe e outras pessoas, mas eu não te vi, Pedro. Talvez Jesus poderia perguntar isso, o coração às vezes ressentido, mas Jesus não tem esse coração. Glória a Deus. E olha o que Jesus pergunta. O amor de Jesus, ele é tão grande que ele constrange a gente muito mais do que a forma que a gente tem, né? Que é o ressentimento. E Jesus fala para ele: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe. Eu imagino, gente. Eu fiquei imaginando assim, Pedro respondendo aquilo para Jesus diante de tudo que ele tinha feito. Ele falando: sim, Jesus, tu sabes que eu te amo, né? Tu sabes que eu te amo. E Jesus falou: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Irmãs, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes. Pedro negou a Jesus 3 vezes. E esse foi o primeiro encontro de Jesus com Pedro depois do que ele fez. E, no entanto, Jesus pergunta a ele, né? Essas perguntas de Jesus foi o que mais massacrou, eu acho que isso foi o que mais esmagou o coração de Pedro. Quando Jesus perguntava: tu me amas, Pedro? Imagina Jesus olhando para os olhos dele, falando:
Você me ama, Pedro? E Pedro respondendo ali, sim, Jesus, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? E Jesus perguntou ali pela terceira vez. E naquela terceira vez ali, eu imagino que o coração de Pedro estava ali arrebentado. Porque eu imagino ele se lembrando ali de tudo que ele fez por Jesus, de todos os erros que ele cometeu, de todas as falhas que ele cometeu com Jesus. E Jesus ali de frente para ele perguntando, você me ama, Pedro? Isso falou muito ao meu coração, irmãs, porque o amor de Jesus é tão grande que ele constrange a gente demais. Naquele momento que era para ele nos acusar, que era para ele falar assim, você fez isso comigo, você não devia ter feito isso, eu te escolhi, eu te admiro tanto, e você fez isso comigo. E Jesus não fala isso pra gente. Jesus torna a perguntar, você me ama? E quando Jesus insiste ali, Jesus estava dizendo, eu sei quem você é, eu te conheço, eu te escolhi, né? E aquelas perguntas ali ficou no meu coração, essas perguntas, elas ficaram no meu coração, irmãs, porque toda vez que a gente erra é assim, toda vez que eu me arrependo quando eu faço algo, vem essa tristeza no meu coração, como se Jesus fizesse essas perguntas, né? E aí então Jesus diz a Pedro, né? Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás a mão e os outros te cingirá e te levará para onde tu não queiras ir. E disse isso significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Jesus aqui falou com Pedro, você vai passar também pelo que eu passei, você vai passar por dificuldades também. Você errou, mas você é escolhido. E Jesus está falando para pessoas aqui. Agora, você erra, filho, você erra, filha, mas você é escolhida, eu te escolhi para fazer algo importante, algo grande nessa terra. E Jesus olha para ele e fala, siga-me. Jesus dá uma nova chance para Pedro ali, né? E Jesus fala com ele, siga-me, eu quero que você siga-me, mesmo diante de tudo que você fez. E isso, irmãs, eu acho que a pior coisa é quando Jesus faz isso com a gente, porque quando a gente erra, a gente acha que a gente não tem mais jeito, né? Que não tem mais jeito pra gente. Que a gente errou e que a gente é mal aos olhos do Senhor e que a gente não merece o perdão, que a gente não merece a confiança de Jesus. Mas ele vira para nós e ele diz, apacenta as minhas ovelhas, fala de mim para as pessoas, né? E segue-me. Pedro já seguia Jesus. Mas depois daquele momento ali que Pedro teve esse arrependimento, né? E ali foi um perdão, foi Jesus falando com ele, eu te perdoo, eu quero você comigo. E Jesus está dizendo aqui para pessoas, nessa hora que você está ouvindo essa mensagem, você errou, você fez tudo errado, mas eu te perdoo, siga-me. É isso que Jesus está falando para você. Desentulhe os poços, tira todas as pedras, todos os erros. Você precisa se perdoar, porque Jesus já te perdoou, Jesus já nos perdoou, Ele já morreu naquela cruz por nós, e mesmo com tudo que a gente faz todos os dias, mas são esses erros, e quanto maiores, quanto mais dolorosos, são esses erros que nos levam a ter um coração, a nos compadecer pelas outras pessoas, a termos compaixão pelas outras pessoas. Então, por isso que é importante às vezes a gente errar, a gente precisa errar para a gente se arrepender e para a gente ver que a gente não é nada, né? E que Jesus nos perdoa assim mesmo. Amém, amadas? Que Deus possa falar ao seu coração, que você possa se perdoar e desentulhar os poços da sua vida para você viver o que Deus tem para você apacentar as ovelhas do Senhor, como Ele pediu para Pedro aqui. E seguir Jesus.
né? Que nós possamos seguir Jesus e apacentar as ovelhas dele, porque ele nos perdoou. Ele nos perdoa todas as vezes que a gente erra. Amém, amados? Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra no seu coração e guarde isso, né? Se perdoe, porque Jesus já te perdoou. Amém? Deus abençoe.